Sejam bem-vindos todos aqui no Insta do @Toque Distrito Digital. Boa tarde a todo mundo, uma ótima terça-feira. Quem está acompanhando a gente aqui e está no seu trabalho, está voltando, né, aos seus afazeres da tarde, a gente vai essa live não deixar salva, porém, todas as quintas a gente reforça sempre que temos via YouTube a íntegra do nosso episódio de terça-feira. E hoje a gente vai falar sobre uma mescla de podcast, que foi o que a gente conversou semana passada, mas de rádio também, porque a gente está recebendo um convidado ilustre hoje aqui. Gabriel, tudo bem? Achei que eu era o convidado. Não, tu é o cara que vai me ajudar a apresentar. Tudo certo, tranquilo. Pelo post que eu vi do Juarez, ele tá na cama ainda. Ele, né? Ele tá de pantufa de perna longa, gente. Mas boa tarde, tá, galera. Coisa linda. Tamo junto para mais uma. Exatamente. Aqui junto conosco no estúdio, Tobias, boa tarde. Um alô a nosso prof. Juarez, que está na sede litorânea. Nosso correspondente internacional, tudo bem, prof? Olá, que tal? Tudo certo? Tudo bem. Por aí também já tudo alinhado. Só não tem pão de queijo aqui, na canequinha, beleza? Boa tarde, tá aí. Nós estamos muito bem servidos por quem, Gabriel? Doce Amargo, né? Ana ouviu nossas preces semana passada. Na verdade, fui eu que comi bola, segundo ela, era só para eu ter pedido. Ela disse que tá autorizado. Gabriel chega lá, pega a compra do mês, eu fiz ali hoje. Nossa senhora, a nossa caderneta, fim do mês, como é que não vai estar, né, gente? Mas é porque a gente tem convidado, daí rola um chocolate quente, viu, Sandro? O Sandro, quando veio aqui da área local, se deu muito bem. E o pão de queijo. E hoje, por sermos um quarteto aqui, um trio presencial, mas um quarteto via híbrida, via live com o Juarez em Porto Belo, a gente está recebendo Humberto Off de Andrade, que é muitas coisas. Beto, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Grande Juarez, na minha época, eu estava com ele, era Juvenal. Juvenal? Juvenal, é isso aí. Né, Juvenal? De lá para cá não mudou muito. Ele só encurtou o nome, né? Era Juvenal, era Presto Barba, tinha de tudo. Vamos pular essa parte. O Humberto vem aqui, a gente chama de Beto, né, Beto? Mais fácil. Vamos chamar de Beto aqui, porque o nosso papo vai ser bem assim informal sobre rádio e sobre podcast. É diretor executivo do Grupo de Comunicação Difusora, a Jovem Pan News aqui, é difusora aqui do Alto Vale, e também presidente do CERT, que é um sindicato patronal das emissoras de rádio e TV. Então, tudo isso faz com que você tenha muito a nos contar a respeito. Se mudou, né, o cenário, Beto, de anos para cá. Acho que com a pandemia acelerou mais ainda o digital. Mas como é que os rádios, as rádios, as emissoras, elas vêm se moldando a isso hoje? Elas acabaram assumindo o digital como um meio de fazer também a sua transmissão, né? Exatamente. Na realidade, a gente está aqui. Eu soube esses dias, não sei se vocês devem saber isso aí, né? Mas a origem da palavra podcast, né? Ela tem tudo a ver com radiodifusão, né? De iPod com broadcast, então tem tudo a ver com radiodifusão. Então eu não posso dizer que nem com uma evolução da radiodifusão, mas é um outro braço, o que a gente está fazendo aqui agora, e as emissoras de rádio fazem há muito tempo isso. A diferença é que talvez não tenha pão de queijo, não tem o fone para o entrevistado muitas vezes, mas é uma coisa é só uma evolução de alguns aspectos, mas assim como todo mundo, o digital é fundamental também nas emissoras de rádio. Quem não está no digital está fora. Com algumas particularidades que a gente tem que levar em consideração. Para o meio rádio, posso falar especificamente do rádio, a TV também tem as suas nuances de adaptação, mas o meio rádio, eu não tenho dúvida que foi o que melhor se adaptou com a questão digital. Eu confesso a vocês que no início, quando surgiu toda essa avalanche do mundo digital, me veio, como business mesmo, me veio uma preocupação. Nós vamos ser atropelados pela questão digital. O tempo foi passando, a gente foi mudando e moldando a opinião, e hoje em dia o digital ele é muito positivo para as emissoras de rádio. Só veio a internet, só veio facilitar as coisas. E grande parte das emissoras de rádio que se diziam multiplataformas, elas penduravam uma webcam pendurada no estúdio e se diziam multiplataformas. E a questão multiplataforma é muito mais do que isso, né? Então, hoje, muitas delas já se adaptaram, mas sem deixar a questão do rádio em primeiro plano. Não dá para o rádio terrestre, que se chama, o rádio via ondas, o rádio via antena, ele é extremamente forte. A única diferença do rádio mesmo para as mídias digitais é a questão da mensuração de números. É só isso. Sabe? O resto são muito parecidos. E uma puxa a outra, sabe? O rádio serve como gatilho para o digital. É um gatilho muito potente para o digital.
E o digital não consegue chegar em... Nós temos um país, gente, muito grande. São 215 milhões de habitantes. Nossa internet ela é ruim, ela é cara. Ela não chega. A gente fala em 5G, mas é uma blasfêmia falar em 5G ainda. Vai anos e anos para ter um 5G decente. Então, e uma internet decente. Então, assim, o rádio consegue chegar onde o digital não chega. Em compensação, o digital te dá números que o rádio não dá. Então, assim, são coisas que se complementam, né? E mais, eu vejo o digital muito frio e o rádio muito quente. O rádio é pessoal, o digital é gelado, muitas vezes. Quantas vezes a gente vê uma foto de de uma pessoa feliz num evento e você vê a pessoa fazendo a foto. E ela faz a foto sorrindo, coisa mais linda, mas ela está fria, ela não está contente, ela tá distante. O rádio, a pessoa fala no speakerphone, você sabe que você trabalhou em rádio muito tempo, você fala e você consegue... as pesquisas mostram que a palavra que é sinônimo do rádio é amigo. Eu não acredito que o digital vai conseguir ser amigo das pessoas. Porque ele não consegue ter essa onipresença 24 horas. Ele não consegue. O locutor, o bom comunicador, ele conversa no microfone para milhares, muitas vezes milhões de pessoas, como a dona de casa. Ele fala, a dona de casa cuida para não queimar o feijão, e ela, ele falou, é para mim isso aqui. E o digital ele é frio, mas ao mesmo tempo ele é muito poderoso com todas essas ferramentas que se tem. Então não complementa. O digital serve para mostrar, por exemplo, os bastidores da rádio, a cara do comunicador, que até alguns anos atrás era como é que será que é o rosto desse comunicador? Hoje em dia essa questão já foi deixada de lado, mas... Que geralmente você achava que era lindo, né? E era um burucutu, sua voz era boa. Então é um complemento. Isso é uma... acho que eu cresci ouvindo falar de que na bancada do Jornal Nacional os caras iam apresentar de bermuda, Jornal Nacional e tal, porque você tinha essa distância, né? É tudo muito formalzão. A própria Globo, hoje em dia, né, que apesar de tudo que acontece com ela na questão editorial, ela vem se deixando de se ficar formal, né, o apresentador sentado no chão do estúdio, para tentar buscar a proximidade que o rádio tem, né, e que as mídias digitais elas não têm. Então, vocês percebam que eu acabei de falar diversas qualidades das duas coisas, do digital e do rádio. E se complementam, não tem como separar isso. Você precisa estar no digital sem esquecer da questão pessoal, dos gatilhos que o rádio te dá e que o digital não te dá. A gente já falou disso em alguns contextos diferentes, né, Clio e Juarez? Quando você falou ali da necessidade ou da busca de estar no digital, até me remeteu a uma frase aí que foi atribuída a Bill Gates, mas ele falou isso no passado, então... A frase diz no futuro, mas esse futuro já é o agora, né? Uhum. Existirão dois tipos de empresas, os que fazem negócio pela internet e os que não fazem mais negócio. Uhum. Né? Então, não necessariamente vender pela internet, mas você tem que estar lá. Né? Então, para alguns a internet é o meio, para alguns a internet é o final e para alguns a internet é o início. Né? Mas hoje eu não consigo mais ficar totalmente offline. Daí quando você junta toda essa expertise, né, de uma rádio... historicamente conhecida, consolidada, com todo esse alcance da massa, né? Uma massa que talvez eu atinja mais pessoas de um jeito mais frio, mais calor, dependendo da situação, eu começo a ter uma entrega maior, né? E quando a gente fala de negócios, porque o que a gente faz aqui é um exemplo do que muitas empresas e marcas podem fazer para os seus negócios, né? É sempre cuidar com essa questão humanizada, né, que você traz, o calor do rádio, falar com a pessoa e ela se sentindo única na tua fala, né? Para quem que você está falando? Para qualquer um, né? Isso é quase um clichê nosso aqui, né? Quando você se comporta como se você estivesse falando para uma multidão, você não está falando para ninguém, né? Então a rádio ajuda nesse sentido e em vários outros aspectos da mesma forma. A pessoa lá do outro lado, que pode estar em Manaus, como pode estar aqui na sala ao lado, perceber que a fala é com ela, que a conversa é com ela, né? E quando isso se complementa, os ganhos são muito maiores, né? Por isso nós falamos isso na semana passada, né, Juarez? Muitas mídias tradicionais trazendo pessoas ou assuntos digitais para dentro do seu fluxo, porque com isso eu trago o público junto, né? Então tem muito youtuber fazendo programa de televisão, ou pelo menos participando deles,
Na realidade, se você observar os grandes nomes do YouTube, do digital mesmo, né? Quase todos eles nasceram no rádio ou na TV. Eles se tornaram relevantes ali, para depois fazer as suas migrações para o YouTube. O que acontece muitas vezes é que eu vejo, acho que um dos temas que estava no anúncio do nosso podcast aqui era sobre a questão dos clientes, como os clientes devem se comportar com os digitais. Me ajuda, Joves, acho que é isso aí, né, que tinha, né, que você me mandou. E o que eu vejo é que existe uma tentativa, muitas vezes, do pessoal que só trabalha com digital, desqualificar o rádio. Porque é uma mídia, o rádio faz esse ano em setembro, gente, 100 anos. 100 anos. É o tempo das cavernas. Mas a desqualificação do rádio é um erro grotesco para quem trabalha só com digital. Porque se você observar os números dos emissores de rádio nos países desenvolvidos, Estados Unidos, França, Inglaterra, só crescem. A audiência é crescente. Se você pegar os números da audiência de rádio nas praças auditadas no Brasil, pega aqui São Paulo, Curitiba, só cresce. A audiência só cresce. Hoje, São Paulo tem mais de 10 emissoras de rádio com mais de 2 milhões de ouvintes dia. Isso nunca aconteceu na história. E a taxa de crescimento populacional cada vez mais é menor. O Brasil vai diminuindo a sua taxa de crescimento populacional. Então, assim, os números são muito bons, muito positivos. Quando você entrega um número, a gente fez uma pesquisa alguns anos atrás aqui em Rio do Sul, a nossa emissora, a Amanda, ela tinha 10 mil ouvintes por minuto na cidade de Rio do Sul. Vocês têm noção do que é isso aqui? Então, assim, esse número, eu não tenho esse número atualizado agora, mas é força de gente. Sem contar de que se o rádio fosse inventado agora, ele ia ser... A propaganda do rádio ia ser assim, é um meio de comunicação que você pode consumir em qualquer lugar, dirigindo, você pode consumir dirigindo. Ah, mas o Instagram também posso. Não, você não pode. Você não pode. Quando eu cheguei aqui, eu perguntei, por que 1h20? Eu queria entender o motivo da 1h20. Não é audiência, 1h20, que é um horário ruim para o digital, me parece, 1h20, um dia de semana, assim, me parece. Vocês corrigem se eu estou errado. Acho que a noite é melhor, talvez meio-dia talvez seja melhor. Mas para o rádio, 1h20 é show. Trânsito, sensacional, todo mundo ouvindo. Então, assim, e o que mais me deixa feliz com relação a isso é que a nova geração não ouve rádio. Balela, ele não vai ouvir rádio até 20, 22, 23, depois ele sente necessidade de ouvir rádio. Porque se fosse só música, o rádio estava morto. O rádio cada vez mais é prestação de serviço, né? Falar da temperatura, da previsão do tempo, falar do buraco na rua, entrevistar o prefeito, fazer debate, várias coisas. E aí que o digital, e muitos disso, o digital é nosso, aliás, em tudo o digital é nosso aliado. A gente fez, na última eleição, nossa primeira cobertura de eleições em formato híbrido mesmo, né, de maneira profissional, não aquela história e foram números absurdos. A gente teve em Rio do Sul, na audiência no YouTube, teve um momento que a gente estava com 1.800 pessoas assistindo a gente no YouTube, e o YouTube é legal porque, ao contrário do Facebook e outras coisas, basicamente é uma audiência que você está, muitas vezes, na sala da sua TV, na sua sala, com a TV, com a sua família. Onde é que eu podia imaginar, desde que eu me conheço por gente, trabalho com rádio, que a gente ia estar na parte central de uma sala, de uma casa, sendo consumido por essa família, assistindo os números de uma eleição, uma emissora de rádio. Ô Beto, eu percebo assim, e eu acho que os meninos, o pessoal da audiência também, agradecer o pessoal que está entrando via live ali, Márcio, Ângelo, Silvana, todo mundo, que você defende muito o rádio comparado à TV, ou melhor, comparado ao digital. E isso é óbvio porque você vem de muitos anos já, né? A família já vem do rádio. Mas assim, quando que foi a virada de chave ali dentro das emissoras? Foi no momento da pandemia? Como é que vocês consumiam e como que vocês entregavam o digital das suas emissoras antes da pandemia? Porque eu acho que a pandemia foi tipo 99%. Quem não estava convencido ainda como rádio, se convenceu. E hoje até comercializa o digital. Sim. Às vezes até mais do que a própria emissora. Mas ali no caso de vocês, como é que você, como pessoa gestora, né, das emissoras, enxergava o digital? Foi antes da pandemia. Quando a gente resolveu construir uma sede nova, a tomada de decisão foi em 2017. A gente estava numa sede antiga, 40 anos, uma sede alugada, sem acessibilidade, não dá para passar mais um cabo lá, então a gente decidiu construir. Aliás, a gente decidiu uma sede nova. Daí a gente não achou nada que nos agradasse, fomos construir, e nisso a gente fez várias visitas em emissoras de rádio do estado e até do Brasil.
São Paulo, Brasília. E fizemos um prédio no formato que a gente achava interessante para nos guiar por longos anos pela frente. E nessas situações, a gente já era uma franqueada, afiliado da Jovem Pan News. E uma das visitas que a gente fez foi na Jovem Pan. Né? E lá eles são um grande case mundial do YouTube, não é um case brasileiro. Hoje a Jovem Pan bateu 5 milhões de pessoas inscritas no seu canal do YouTube. Notícia de ontem, inclusive. E lá eles nos mostraram. Em 2017, eu tive num congresso de rádio em Brasília e eu tive a oportunidade de conversar com o Tutinha, que é o grande maestro da Jovem Pan, filho do seu Tuta, que é o criador da Jovem Pan. Eu perguntei para ele assim, cara, tanto investimento no digital e o teu faturamento está no rádio. E aí, como é que você vai ganhar dinheiro com o digital? E ele me respondeu assim, eu primeiro preciso me tornar relevante no digital, para depois tentar ganhar dinheiro em cima disso. Ah, muito bem. Tá? Muito visionário ele. E ele é uma pessoa muito, não sei se vocês sabem, mas o Dr. Pimpolho é uma sátira dele, né? Ele é todo esquisitão assim tal, mas ele é um gênio do rádio. E ele me falou isso. Hoje, mas mesmo assim, então assim, só respondendo a sua pergunta, a gente veio de lá para cá, eu pensei, junto com a minha irmã, minha família, vamos investir em vídeo, vamos lá. E aí a gente começou a tomar algumas decisões de compra de equipamento, essas câmeras PTZ que a gente tem aqui no estúdio, e a gente quis deixar de ser uma rádio com uma webcam pendurada no estúdio para ser uma coisa mais profissional, contratamos profissionais para isso. E ali, quando a gente entrou no prédio em março de 2019, a gente já tinha toda uma estrutura para fazer os nossos, o que a gente está fazendo aqui agora, só que no rádio. Então, foi antes da pandemia e depois a gente só foi evoluindo e testando algumas coisas. Legal, então quando chegou a pandemia vocês já estavam prontos? Prontos. A gente só usou mais, né? Bom. E também nós temos programas que nós colocamos no ar com imagens que a gente tirou do ar porque não rendeu, não foi bom. A gente vai testando, né? Todo mundo. Por exemplo, o que não teve um jornal que a gente colocou no ar ao meio-dia, na Amanda, e é um jornal transmitido em imagens e tal. Só que não adiantava você ter um jornal se a sua equipe de externa não era com imagens. Então você colocava lá no momento de uma reportagem a foto do entrevistado lá e ficava terrível no ar. Então a gente não dava audiência. A gente resolveu tirar porque não foi bom. As pessoas que assistiam não gostavam disso, e com razão, mas a gente foi uma tentativa, né? Em compensação, e também a questão das lives que a gente faz no estúdio, a questão do direito autoral, que não dá para corta a imagem em certo tempo por causa do ECAD. Então a gente foi testando algumas coisas, a gente viu que mostrar bastidores é bem legal, as pessoas gostam, os programas de jornalismo são realmente muito positivos, a gente faz, então tudo isso, a gente tem um switch, corte de câmera para lá, para cá, a gente evoluiu muito nisso, mas foi antes da pandemia, então realmente a gente estava preparado já antes. Bacana. E depois foi essa evolução. Né? O Márcio está comentando aqui que em rádio com imagem tudo isso começou em 2001 no Pânico, quem lembra? Antes até de você comentar do Tutinho e tudo mais. Pois é, ali a gente pode entender que você bebeu numa fonte certa, porque eles são muito além, né, do tempo deles, assim, muito à frente. A gente só tem que cuidar para não se empolgar, porque é um outro mundo, né? Muito mais faturamento, muito mais investimento. Mas a nossa cuidado foi sempre fazer igual eles, mas dentro das nossas condições, né? Mas realmente a gente vai constantemente na Jovem Pan. Eu tive lá semana retrasada, não, faz um mês atrás, a minha irmã teve semana passada, para a gente verificar e a gente percebe o que eles mudam lá também, e eles também se adaptam. Hoje a Jovem Pan ela também sofre com isso, com a adaptação do formato híbrido, né? Se você pegar o Pânico, por exemplo, ele tem horários que ele é rádio e YouTube, tem horários que ele é rádio, YouTube e TV Jovem Pan, então ele vai se adaptando. O Pânico, quando chama o break comercial para as emissoras de rádio, no YouTube, eles ficam conversando com a audiência online deles no YouTube, porque se você chamar o break comercial no YouTube, a audiência despenca. Então, eles também fomos testando isso. O Pingo nos Is, que é o grande case de jornalismo da Jovem Pan, 18 às 20 horas, mesma coisa. No YouTube, eles tocam o barco, chamam o break para a rádio, entre os breaks comerciais das emissoras de rádio nas afiliadas, mas no programa eles desenvolvem uma ideia que ela tem um tempo para acabar, que é o tempo do break. Então, assim, eles também estão se adaptando com isso. E a adaptação agora ficou mais complexa ainda com a entrada da TV Jovem Pan. Então, assim, mas realmente, eles são um grande case híbrido, né, no Brasil, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar para não se empolgar, porque às vezes eu vejo muito radiodifusor fazer isso.
se empolga com imagem, pô, tudo muito lindo e esquece do rádio. Não dá para esquecer do rádio. É a sua maior fonte de renda e a sua maior fonte de audiência. Tudo começou ali, né? Ainda eu quero entrar agora. Então, assim, o rádio é muito forte. É muito forte. Ele só não te dá os números. E aí eu venho com questões aqui, eu tive nem sei onde que eu estava essa semana, que eu vi uma expressão, não sei se ela é correta, mas que é uma métrica da vaidade, né? Quantos likes você teve, quantas visualizações você teve. Cara, teve um evento que a gente fez ano passado, não recordo qual evento que foi. Aí eu quis ver lá no nosso Facebook, que é o que tem mais seguidores, tem quase 100 mil. Queria ver quantas visualizações tiveram. 35 mil. Pô, que legal. Deixa eu dar uma apurada nesses dados aqui. 35 mil visualizações, foi um evento de 1 hora e pouco. Legal. Quando eu fui ver, salvo engano, 80% assistiram por 2 minutos. Então, o cara que contrata uma mídia digital e quer saber dos números, a pessoa que trabalha com digital vai entregar aqui, 35 mil visualizações. Sensacional. Mas quando você vai apurar, não é. 2 minutos. Você está entendendo? Então, assim, já te deixo, Joey, tá agoniado para falar, mas só. Então, assim, você... Ele quer defender os 2 minutos. Mas, na realidade, o que importa é o seguinte. Quero apoiar. A marca foi vista, a venda foi efetivada, e não os números. Exato. Não os números. Seja no rádio digital, uma faixa puxada por um avião, seja no outdoor, o que importa é se você conseguiu criar a lembrança da marca para uma compra futura ou vender aquele produto. Mas você não acha que com 2 minutos você conseguiu isso, pelo menos? Não sei, é um evento de 1 hora. Será que eu consegui? Pois é. Com banda tocando? Eu acho que não. Acho que não. Mas sabe, quando eu fui refinar os números, sim, sabe? 35 mil é sensacional, mas e aí? Tu entende? Então, assim, eu mesmo, muitas vezes, pego o Instagram e começo a ver o que a minha equipe está postando, aí eu vejo, eu estou curtindo, opa, eu nem li. E eu tenho certeza que todos vocês fazem isso muitas vezes. Sim. Num canal que normalmente vocês têm credibilidade, vocês confiam naquele canal. Eu me peguei fazendo isso esses dias e depois peraí, vou ouvir essa reportagem aqui que foi feita. Então, assim, eu contribuí para um número bom, eu contribuí para a métrica da vaidade, mas será que, nesse caso, a notícia chegou onde tinha que chegar? Então, é isso que eu... Então, assim, eu vejo que no final da fritada, digital, rádio, o que importa é o resultado que você entrega para o cliente, sabe? E o rádio funciona muito. A gente fez, 2 semanas atrás, um stand-up comedy aqui com o Rogério Morgado, do Pânico, e eu senti isso na pele. A gente fez a venda de ingresso totalmente digital, pelo Simpla.com. E eu media muito quando eu falava, gente, no rádio, vamos falar assim, agora vai mudar o lote e tal, e eu acompanhava o resultado digital das vendas naquele momento, e elas aconteciam naquele momento. Vocês estão entendendo como o rádio é um gatilho para o digital? Sabe? Então, assim, isso é fantástico. Eu sempre digo, né? O rádio é um canhão, se junta com o Instagram, com qualquer plataforma digital do momento, que elas se revezam, né? Vira imbatível. Imbatível. Uma coisa que eu me questiono é de que as métricas do digital são ditas pelas plataformas. Isso é igual perguntar para minha mãe se ela me acha bonito. Ela vai dizer que eu sou bonito. Então, assim, eu não sei se o Instagram realmente ele é sincero nos números que ele entrega. O Facebook, qual é o nome da empresa? Meta. Eu não sei. E é isso o que muitas vezes eu vejo que talvez a questão da credibilidade da comparação entre rádio e digital, eu não sei se o digital vai conseguir ter a credibilidade que a emissora de rádio tem. Eu não sei. Porque é um mundo muito cruel com fake news, etc. Né? Nós lá na rádio, por exemplo, o nosso desempenho lá, a gente prefere atrasar a notícia, mas checa. Atrasa, mas checa. E aqui eu vejo a sociedade é muito agoniada para compartilhar alguma coisa. E a gente já cansou de ver veículos de comunicação ou pessoas, né, matando gente que não morreu. Né? Aconteceu um acidente, morreu. Compartilhou, morreu. Ela não morreu. É que todo mundo alimenta, né, o digital. Alimenta. Não existe uma triagem ali, né? Então, assim,
vocês estão percebendo que não existe essa separação. Um depende do outro e é muito bom para o rádio ter internet, ter um Instagram, é muito bom. E muito bom para as plataformas digitais que o rádio é cada vez mais forte. Fantástico. Porque ele joga o jogo delas. Mas diga aí, Juarez, antes que tu caia da cadeira aí. Não. Não. Não é me defender, não, é apoiar justamente. Aí eu estava falando aí, eu anotei para eu não esquecer aqui, quando ele fala em, primeiro, a situação, hoje quando se pensa em mídia, em publicidade, mídia mesmo, né? Vamos comprar mídia. E quando se exclui o rádio ou a TV, eu posso estar cometendo sim um erro, né? E aí eu volto naquilo que o Beto colocou hoje queria puxar aqui, que é que anuncio no rádio, anuncio na TV, continuo anunciando nas mídias digitais. Cara, é aquela situação de sempre de que você tem que olhar a tua persona. E aí volto também a pontuar que você tem que estar, hoje a gente fala muito em cross-mídia, né? Eu já vou chegar também fazendo essa conexão aí, mas você tem que estar no máximo de possibilidades onde você possa ser visto, né? Talvez eu tenha que estar, eu sempre digo, num planejamento de marketing, talvez você tenha que sim contratar o rádio, contratar a TV, contratar um outdoor, contratar o jornal, só que eu preciso, sempre volto naquela de que eu preciso entender a minha persona, né? Quem é a minha persona, onde ela está, com certeza sim, ela está no meio digital, mas a gente sabe que não é o dia inteiro, então eu tenho que pensar em momentos que eu consigo me conectar com ela, e aí sim eu tenho que pensar em contratar, né, enfim, adquirir espaços num rádio, numa TV, num jornal, enfim, pensando na cross-mídia, né, pensando em... eu acho que até fiz o comentário, talvez, não sei se foi da última vez, Gabriel ou Clio, ou da outra, né, sobre quando a gente fala em pensar em estratégias digitais. Hoje só se pensa em Instagram, né, e quando a gente fala no digital, cara, olha o calhamaço de coisa que a gente tem. E, de novo, sim, Instagram é bom, mas as pessoas não me acham só por lá. Talvez me achem pelo Google, talvez não, muitas vezes me achem pelo Google, né? E aí agora eu vou levar para o cross-mídia, talvez elas tenham me ouvido no rádio, atenção agora, né? Talvez elas tenham me ouvido no rádio, teve o gatilho para ir para a minha rede social e por lá chegar no meu negócio. Isso acontece muito. Então, assim, onde é que eu vejo um vão aí, um buraco agora, né? Só fazendo essa contextualização para entender onde é que eu quero chegar. O buraco que eu vejo aqui não é rádio ruim, Instagram ruim, bom, enfim, né? Mas sim a metrificação incorreta disso, a análise das informações incorretas, que nem o Beto colocou. As empresas analisam muito quantidade, não a qualidade dessas informações. E quando eu falo em qualidade, o mínimo seria, né? O pessoal acaba não fazendo por conta de trabalho, dá trabalho fazer isso, é sentar e analisar. Quando o cliente chega até a minha empresa, né, de ter aquela pergunta básica de satisfação que seja, de atendimento, como você chegou até o meu, né, até o meu negócio, até a minha empresa? Cara, eu vi um anúncio no rádio. Cara, eu vi num outdoor. Eu vim através do WhatsApp. Daí eu sempre digo, cara, o WhatsApp para mim né, ninguém tá na rua e puf, aparece o WhatsApp do nada. Ele pegou o teu número de algum lugar, e talvez até do rádio, talvez até da televisão, ele viu lá, né, nós apresentando aqui, tem o QR Code nosso ali embaixo, de vez em quando apareceu, o cara foi ali na hora que ele estava assistindo no YouTube, sei lá, né? Fez a leitura do QR Code, caiu no nosso canal. Então, assim, o que está faltando é a análise dessas métricas, é a análise de indicadores, mas analisar de onde estão vindo essas informações, né? É fato, sim, que nem o Beto colocou aí, né, se eu falar alguma gafe aqui também, eu sei que não é impossível, né? Só que é mais difícil, sim, medir o que vem do rádio, mas não é impossível. E aí eu jogo a bola agora para o pessoal, talvez, da equipe de marketing, das copies, que cria material, que cria os anúncios para o rádio, né? Se você quer criar uma conexão com as tuas mídias digitais através do rádio, tá faltando lá onde a gente fala de melhorar a tua copy para o rádio, né? Sendo que muitas coisas que eu vejo hoje nas mídias digitais, não generalizando, mas muitas coisas boas que eu percebo nas mídias digitais, principalmente hoje se tratando de vídeo também, que é muito gatilho da comunicação do rádio, porque você tem que comunicar rápido, né? Num anúncio, numa informação que você trata ali. E isso veio lá do rádio, né? De expor um conteúdo, expor uma informação e rapidamente você criar essa conexão
desculpa, de expor o que tu queres expor de uma maneira rápida. E essa comunicação vem do rádio, de querer falar rápido, de querer entregar as informações num curto espaço de tempo, né? Porque as redes sociais, agora que estão ampliando aí, né? Mas quando começou, por exemplo, o Instagram com 15 segundos de Reels, cara, tu tinha... O que eu vou falar em 15 segundos? Olha a linguagem do rádio aí de novo, né? Eu tinha que ser muito criativo para poder falar algo. Prof, mas eu vou te falar uma coisa, esse negócio até do rádio é um tiro no pé isso das pessoas, dos comunicadores, dos diretores, porque às vezes você vai comprar uma mídia de rádio de 15 segundos. Você não consegue colocar todas as informações que você quer, então compra uma de 1 minuto, entendeu? É a mesma coisa um Reels de 15 segundos. Você não vai entregar todo o conteúdo que você quer. Vai fazendo uma trilogia ali, vai fazendo uma série, mas não aglutina tudo num curto espaço de tempo, que você vai confundir até a tua audiência, né? Vai ficar aquele recadinho no final, assim, né? Vai ficar ruim, gente, vai ficar feio. Se tiver suspeita de dengue, oferecemos não tomar esse remédio. Não, cara, quem que aguenta isso? É só lei, né? Porque, senhor... Assim, ó, eu não digo o pessoal de rádio, tá, Beto? Mas o pessoal de agência, talvez, o pessoal de comunicação que esteja produzindo cliente, esse material, né, para o rádio. Porque às vezes, muitas vezes o cara só pega, justamente, o cara pega o conteúdo do post que foi feito lá, cara, anuncia isso aqui também no rádio. E não vai fechar. Às vezes não vai fechar. Ou o contrário, pega aquilo que foi anunciado, agora faz uma postagem para o Instagram igual. Porque a comunicação tem que estar conectada. Não, são mídias diferentes, são momentos diferentes, eu tenho que me comunicar diferente. Acontece muito isso, Beto? Assim? Na realidade, ela tem que ser adaptada ao meio, né? Mesmo rádio, você tem rádio, muitas rádios segmentadas. Vou pegar a nossa empresa, nós temos 3 rádios com segmentos distintos: rock, pop, sertanejo e jornalismo. Quem ouve uma não ouve a outra, e é difícil, sabe? Então, é muito segmentado. Então, você tem que falar a linguagem do público daquela rádio. Eu vejo que as agências de comunicação hoje, muitas delas se transformam em agências de comunicação digital. E por ser mais fácil. É mais fácil. O cara se formou na faculdade de publicidade e propaganda, ele já quer trabalhar com digital, é fácil, beleza, faz aí, desenvolve, acha alguém que cria as artes para postar. E o rádio é um pouco mais complexo, talvez, porque eles não conseguem entender. Eles acham, muitos dos publicitários acham erradamente uma mídia ultrapassada. Eles acham antiquada a mídia off, né? Offline, tá louco. Precisa, quantas né? pessoas... É comum agora, quando a gente fala com publicitários mais novos, tá? Beleza, quantas pessoas assistiram aqui? Pode mandar o link para mim, não sei o quê. Filho, não tem link, isso é rádio, não tem link. O máximo que posso mandar é o link do ao vivo, tu entende? Mas como não tem link? Filho, não tem, não é assim. Então, assim, e eles perdem uma grande parte do seu público-alvo. Vou pegar um exemplo de uma categoria, só uma categoria, que não consome digital durante o dia: costureiras. Vocês já pensaram quantas costureiras tem na nossa região aqui? Centenas, milhares de costureiras. Que mídia que elas consomem? O dia inteiro. Rádio. Horas. E muita gente quer vender para as costureiras várias coisas. Estou pegando um segmento. Posso falar de pedreiro, posso falar de pintor, posso falar de muitos que não consomem digital durante o dia. Vão consumir à noite, vão consumir no intervalo, talvez, do trabalho. Óbvio que eles vão consumir. Quanto mais novo, mais consumo. Mas eles não estão lá nesse momento. Então, a estratégia de falar para elas tem que ser adequada para o dia a dia delas. Nada melhor do que um profissional de rádio falar a linguagem delas. Elas vão se sentir presentes nisso aí, vão se sentir, tá falando comigo. Então, e aí o Juarez falou uma coisa que eu acho bem importante. Faz uma pesquisa na sua loja, essa pessoa veio por que meio? Eu não acho essas pesquisas confiáveis. Eu vou explicar por quê. É muito comum. Eu não sei se o meu contrato em rádio está indo bem, porque eu fiz uma pesquisa na minha empresa aqui e 100 pessoas apareceram, 85 disseram que foi um amigo que falou, 15 foram, sei lá, foi o Instagram, o outdoor. Beleza. E o amigo ficou sabendo como? Como é que ele vai medir isso? E se o amigo ouviu na rádio e falou para ele, vai lá, eu vi que tem calça jeans por R$50. Esse ponto por rádio não vai ser dado nessa pesquisa. Então, é muito difícil mensurar. A mensuração do rádio número só em praças auditadas, sabe, pelo Cantor Ibope, normalmente é o instituto que mais faz pesquisas, tipo São Paulo, a cada 3 semanas faz. Mas mesmo assim, é pesquisa, gente, olho no olho, por telefone. Não é pesquisa online com, eu sei quantas pessoas estão me assistindo agora, qual é o perfil, etc. É diferente. Então você não consegue medir isso. Mas, de novo, o que importa é o resultado. Lá na frente. Então, assim,
hoje em dia, eu vejo, a gente percebe, tem alguns segmentos que, eu vou investir também no digital. Eu vejo que o segmento de bailes no interior, festas bem populares. O que aconteceu com esse segmento? Investiu no digital, mas voltou para investir no rádio. Porque sem o rádio não chega onde tem que chegar. Não vende ingresso daí. Não adianta, sabe? Então o digital é ruim? Não, é bom. Cross media, tem que estar em todo mundo. Beleza, show, excelente. Mas não adianta colocar um anúnciozinho no Instagram lá que aparece patrocinado por X segundos. Cara, não vai ser essa tomada de decisão. Olha a diferença. Você está vendo no Instagram, aparece uma propaganda de um baile que vai ter. Aí, olha no rádio. Toca música, o locutor fala, e aí, ouviu essa? Vai tocar amanhã no baile e tal. Compra ingresso agora, liga pro número tal. Olha a diferença da abordagem do assunto. Então, assim, mas, de novo, adaptando ao produto que quer vender. No caso citado aqui, foi um baile. Agora, tem coisas que realmente são... O digital eu vejo que é muito comum agora as lojas de roupa fazerem o tal de provadores, né? Eu acho uma mídia bem eficiente. Acho que realmente o que tem de mulherada que printa e chega na loja para ver, acho bem eficiente. Em alguns casos, pode ser mais eficiente até que o próprio rádio. Mas então, são segmentos distintos, né, em que a gente vai moldando. Sem sombra de dúvidas, eu falo com muitos colegas que têm rádio no estado, no Brasil, os radiodifusores e as equipes estão tateando para saber onde chegar. Todo mundo quer ganhar dinheiro com o digital. Hoje, eu posso afirmar, grande parte das emissoras de rádio está colocando dinheiro e ainda não está faturando. Mas algumas já começam. A gente já tem, por exemplo, clientes que anunciam, nós temos clientes que anunciam só com o nosso digital. Tem clientes que anunciam, a maioria anuncia no rádio e no digital. A maioria não, uma boa parte. E a maioria não só no rádio, mas nós temos clientes híbridos que buscam os nossos números no digital. Hoje, nossas emissoras crescem todos os dias, somando as nossas plataformas, são mais de 150 mil seguidores orgânicos da nossa região. Mas tem uma influência sozinha que tem 75 mil. Cara, mas aí é fácil, né? Foto de biquíni e tal, isso voa, quantidade de seguidores, fotos, sei lá, mais sensuais ou polêmicas. Ou conteúdos mais apelativos, sabe? Então, assim, a gente não faz isso. Então, é mais barra pesada para conseguir seguidores. Porque Mas também pode ter aquele case, né? Aquela pessoa que, tem 30 estrelas, assim, e bombou. Pode acontecer. Claro, mas, assim, é exceção e ela não é um veículo de comunicação também, né, Beto? É diferente. Qual então, é o conteúdo que ela vai entregar, né? Não tem como comparar. Os nossos seguidores, eles são da nossa região, muito pouco de fora. Então, assim, isso é um número muito legal e conseguido de maneira orgânica. É isso, né? Não tem... Então, isso é importante, porque ali a gente consegue ter uma quantidade razoável, não é gigantesca, mas... Para uma emissora de rádio no Alto Vale, nós somos as que mais tem números, quantidade, mas a gente não está muito preocupado com essa quantidade. A gente tem um grande dilema na rádio quando a gente sorteia coisas. Sorteia, ingressos, qualquer coisa assim. Então, uma coisa que a gente não quer é premiar uma pessoa que ela não é seu ouvinte. Ela é um rato de rede social para ganhar ingresso em qualquer lugar. Qualquer emissora, qualquer coisa. A gente não quer premiar essas pessoas. A gente quer premiar as pessoas que nos seguem e nos ouvem. Sabe? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados e limitar muito as promoções que a gente faz, com área de abrangência, etc. Então, assim, mas porque tem muitas pessoas que elas não são tuas fãs em nenhuma plataforma, elas só querem o benefício do ingresso. Então, assim, a gente tem que balancear, não só sortear via Instagram, que é legal, você consegue seguidores, show, mas também os ouvintes, muitas vezes eles são as mesmas pessoas. Mas às vezes não. É isso que eu ia comentar também, que liga e nem sabe o que está sendo sorteado, mas liga porque ouviu o sorteio. Isso. E aí quer saber o que está ganhando porque ligou, né? Isso. Mas fala, Gabriel. Não, e só, justamente a ideia, né, de nós trazermos essa pauta é justamente isso, né? A somatória dessas duas soluções, dessas duas plataformas. Tanto que ali no nosso tema que está fixado ali no Instagram agora é o rádio e os meios digitais, né? Não é o rádio versus os meios digitais. Então tem muito disso que já foi dito, né? Quem é o teu público, qual é o horário que tu usa, o que tu quer entregar, e a tua melhor medição, sem sombra de dúvidas, é negócio fechado. Né? Tu pode ter muita gente escutando uma rádio e ninguém comprar nada de você naquela hora, naquela situação. Como tu pode ter 40 milhões de visualizações e só ouviram e não compraram nada, né? Então tem muito disso, assim. Claro que cada mídia, né, na hora de se promover ou na hora de gerar negócios, enfim, tem que trazer aquilo que ela
se sente ou de fato é melhor, né? Eu lembro de um número, até porque eu usei ele hoje de manhã numa outra capacitação que eu estava realizando, e esse número é real, mas para um certo contexto, né? Historicamente, o rádio levou 38 anos para atingir 50 milhões de ouvintes. Mas numa época que não existia nada e de repente surgiu o rádio, e daí o rádio só existia na casa de algumas pessoas e elas se reuniam, né? Criavam um cluster de ouvintes na casa de alguém que tinha, num bairro. O pessoal ia a cavalo de uma casa para outra para escutar o telejornal, a telenovela. E era o momento de ouvir e era o só, momento. né? Essa mesma métrica foi feita com o Facebook na época, e ele levou 2 anos para atingir o mesmo grupo. Só que eram épocas diferentes, e atingir não significa efetivar, não significa fidelizar. Eu cadastrei hoje no Facebook e amanhã eu saí. A saída não é medida, é medida a entrada, né? Então, às vezes as pessoas se prendem nesses números e daí valorizam mais ou menos, né? Quem ama o feio, bonito lhe parece. Então, depende muito daquilo que você quer, aonde que você está. Hoje eu estou no digital, porque minha empresa vive do digital, etc. E amanhã eu posso ter um nicho lá no rádio que ninguém do digital está usando e só eu vou usar. E daí eu peguei uma fatia nova, né? Então, a gente bate muito nisso. Para quem é o que tu está fazendo? E daí olha onde está esse quem, né? Que pode ser a costureira. E sem contar que o rádio é associado ao equipamento rádio. Vocês estão entendendo? E o equipamento rádio, você até tem dificuldade em comprar o equipamento rádio. Uhum. Você consome o rádio no celular, aqui cada vez mais se consome no celular. Então, o equipamento rádio, alguns mal informados falam que o rádio está morrendo. Está morrendo o equipamento rádio, né? Eletrônico, né? Agora, cada vez mais nossa audiência é online, mas mesmo assim, anos-luz de ser. Na Finlândia o rádio FM foi desligado. Aconteceu isso. Finlândia é um país nórdico, eu não sei se é Finlândia ou Noruega. O FM terrestre foi desligado, não tem mais rádio com antena. Mas, cara, esses países são desse tamanho, uma população pequena, com uma condição territorial muito pequena, e não é que o rádio acabou lá, o rádio FM. A maneira de transmitir o rádio lá... Acabou a onda, né? Acabou a onda. No Brasil, esquece. 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, com o que nós temos hoje, esquece. O relevo que a gente tem. Vocês acham que quando tiver 5G, full time, 5G full power, né? Nós vamos pegar aí daqui a Blumenau pela 470 com 5G direto? Esqueçam isso. Não vai ter em algumas cidades. Há um comprometimento. Eu falei isso com o responsável do 5G da Anatel, nos leilões de 5G das empresas operadoras terem a rede. O 5G tem que ter muito mais antena do que o 4G, muito mais antena. Pensa só na questão ambiental de colocar essas antenas para você ter o trajeto de Rio do Sul, Blumenau com 5G. Esquece, a gente não vai ter isso. Então, assim, o rádio terrestre, transmitido por antena, ele vai continuar relevante por muito tempo mesmo. Ainda mais um país com as nossas características. O que acontece, vou repetir, que o equipamento rádio, sozinho o rádio, aí sim, como assim o rádio AM já está nas suas retas finais de vida, mas o rádio FM, frequência modulada, vai embora. E nos Estados Unidos tem a questão do rádio digital, que é algo que acabou não vingando. O rádio digital, com transmissão em ondas digitais, eu vi um teste disso na NAB, que é uma feira que acontece em Las Vegas todo mês de abril, 2017, eu estava lá, e não vingou. Sabe por quê? O rádio digital veio para surgiu com a substituição das ondas por transmissão do digital mesmo, para você ter uma interação. No rádio não só leva para você e devolve. As redes sociais fizeram com que o rádio digital não desenvolvesse, porque a rede social, ela te devolve. Ela é uma via de mão dupla para o rádio que ele não tinha até então. O rádio era uma via de mão única. Você falava, as pessoas ouviam e acreditavam. Agora você devolve, você recebe essa informação e o rádio digital que surgiu para ter essa via de mão dupla não desenvolveu por causa das mídias digitais, das mídias sociais. E isso, gente, tem algumas épocas do ano que a gente faz promoção na rádio. Primeira pessoa que mandar uma foto, ela está na cozinha com um produto tal, da marca tal, manda aqui no nosso WhatsApp e vai ganhar um prêmio. Gente, parece centenas de donas de casa cozinhando, usando o produto da marca tal. A gente pega depois todos esses produtos, essas fotos e manda para o cliente. Cara, ele acha sensacional isso. E a dona de casa, no momento que ela está lá, no seu momento aí, 10h30, 11 da manhã, meu Deus, corre, pega lá a marca do produto tal, faz a foto e manda para a gente.
Cara, isso é sensacional. Para mim, isso é o supra-sumo da interatividade. E que é feito só por causa, nesse caso, da figura do WhatsApp, né? Que nos devolve o que o rádio só entregava até então. Então, eu acho isso é fantástico. Esse híbrido aí é fantástico. Cara, né? é muito bom. E quem sabe usar isso, aí, ao mesmo tempo, essa dona de casa que vai no mercado fazer a compra, ela olha na gôndola, vou comprar qual trigo? Tem os preços, aí ela vai lembrar, opa, naquela rádio lá, de vez em quando eles me pedem uma foto. Se eu tiver, eu ganho o prêmio. Se o preço for igual, ela pega aquele produto, coloca no seu carrinho. Então, isso é efetividade. Sabe? Então é um case. É ali que você híbrido. converte, né? Sabe? Então Beto, é isso com aí. certeza. Eu queria perguntar Aí o uma lance do coisa. gatilho. O lance do gatilho, exatamente, porque a gente sempre lembra, né? Quando a gente talvez não compra na hora que a gente ouve o comercial, mas a Sim. gente vai lembrar dele no momento da compra, porque tem a emoção. Mas o que eu queria perguntar agora, Beto, é fugindo um pouco da parte de comercial, da grade comercial de rádio ou daquilo que você faça, que seja publi no seu digital, né? Que seja a sua marca aparecer, enfim, e girar dinheiro ali. É a parte da programação, do conteúdo que vocês têm. Porque nós vínhamos de rádio há um ano, eu e o Juarez, quando a gente começou no passado, e a gente sentia que existia ali uma resposta muito mais rápida do digital do que da rádio. Porque talvez o formato que a gente estava apresentando no rádio não fosse para o público que estava naquele momento. Porque o programa aqui ele traz muito mais conteúdo do que, de fato, as pessoas que ouvem rádio estão querendo consumir, né? Ok. Que elas têm que parar para prestar atenção e rádio é uma coisa que você consome fazendo outra coisa, né? Então, como é que você percebe isso hoje? O teu digital, o digital das tuas emissoras, eles trabalham mais com coisas peculiares? Eles são mais complexos em entregar conteúdo do que quem está só no rádio mesmo? Ou não? Bem, vamos lá. O rádio tem em torno de 12 a 13 horas de horário nobre. E esse horário nobre termina por volta de 19 horas. Um pouquinho antes, um pouquinho depois. À noite, a audiência do rádio é realmente muito inferior na grande parte das emissoras. Então, você falou que estava percebendo que talvez no rádio não te desse um retorno talvez tão instantâneo como é no digital. Talvez a explicação, possa ser com a questão de horário. O rádio, 19 horas, ele cansou. As pessoas já cansaram. Imagina, uma costureira está ouvindo um rádio 8 horas por dia, 9, às vezes 10. E quem foi do trânsito para casa já consumiu. Ali, o rádio perde para diversas outras mídias. Ele é fundamental, ele existe, mas ele perde de longe. Ele perde para o digital daí. Perde. O digital começa à noite, né? Acho que a grande parte das pessoas que não consegue ter o acesso restrito durante o dia, à noite as pessoas podem ver o consumo a audiência das TVs à noite vem caindo justamente porque você vai para as plataformas sob demanda. Mesmo assim, né, vou abrir um parênteses, Netflix está com problema, pulverizou demais o meio de vídeo sob demanda, se vocês perceberam, mas o Netflix perdeu qualidade, vem perdendo pela primeira vez, está perdendo usuários, né? Porque existiu um boom digital na pandemia. O próprio podcast, né? Veio o número dessa semana passada, pela primeira vez diminuiu o número de podcasts no Brasil, porque explodiu em excesso, agora as melancias vão se ajeitando. Mas, respondendo a sua pergunta, quando a gente trabalha com digital, a gente a gente faz um briefing com o cliente expõe o que ele quer, e a gente tenta chamar, a gente tem duas maneiras, ou a gente usa o material já gerado pelo cliente nas nossas plataformas, o que é mais fácil para nós, mas nem sempre mais eficiente, ou a gente produz e desenvolve um vídeo, uma foto ou algo que a gente tenta, isso é muito difícil. A gente, de certa forma, acaba trabalhando com uma espécie de agência, né? Sim. Digital. De certa forma, não. A gente trabalha como uma agência, né? Para tentar gerar aquele conteúdo que seja mais relevante e ilustrar nas nossas plataformas. Quando a gente faz isso, a gente também libera esse material para o cliente usar nas suas plataformas. Mas é complicado, porque você precisa de muita criatividade, você precisa de mão de obra, você precisa de uma rotatividade dos rostos, porque você não pode colocar sempre o mesmo rosto para vários clientes. Mas é uma nova batalha que a gente está enfrentando, né? É um sinal dos tempos. Isso aí, a gente está... E é isso, a gente recebe um briefing do cliente e a gente vai atrás, e tenta... E o que a gente percebe muitas vezes, aquilo que é menos produzido,
aquilo que é A mais... gente falou disso semana passada, não foi? Do Cruzão ali, mais semana autêntico. retrasada. Aquilo Cara, isso aí que o povo quer ver. Aquilo que é menos produzido, que é mais a cara do rádio mesmo, sabe? O rádio, por exemplo, tem muito do improviso. O cara que é de rádio, ele sabe muito bem. Se você tá... Eu vejo, às vezes, sei lá, um professor que está acostumado a dar aula só com data show. Data show estragou, ele não sabe o que fazer. E não sabe. Desespera e não consegue dar aula sem o data show. Se o cara trabalha em rádio, ele fala 3 horas lá. Porque ele consegue improvisar. Sabe? E às vezes os materiais... E quando eu falo em improviso, não quero que vocês leiam de algo mal feito ou algo pelas coxas. É Sim, adaptação. é uma coisa que soa informal. Tu entende? Então, assim, esse é o tipo de coisa que a gente costuma perceber que acaba dando mais resultado. Legal, legal. Vamos trabalhar adaptabilidade, galera. Não só no digital, mas na vida, né? Porque às vezes a peleia chega e se você tem uma muleta ali e sem ela você não anda, meu caro, você vai estacionar no tempo, porque a galera tá rápida, né? O pessoal tá muito rápido ali. Ô, prof, vamos chamar os plim-plins? Manda lá. Vamos agradecer primeiro o Mai. Você trouxe a de Beto? Ou ele vai levar o chocolate? Não, ele não tá tomando chocolate. Não. Tem chocolate, eu quero. Tem, não, chocolate Não, quente? chocolate Não, quente. porque uma é tua, não. viu? Uma é tua. Tá bom, exatamente. Agradecer Mai Mimos, que fez essa belíssima caneca nossa do Talk Distrito Digital. E se você quer produzir sábado não, domingo é dia dos namorados, né? Eu tô meio perdida nas datas. Então, você quer dar um presente personalizado, a nossa dica é a Mai Mimos. Entre em contato com ela através do @MaiMimos personalizados ou então no Mai Personalizados, que é o site da Mai para você fazer a sua encomenda. Tem link na bio do Insta para você entrar em contato via WhatsApp e fazer a encomenda do jeito que você quiser. Também mandar um abraço para a galera do Sebrae. Semana que vem a gente vai estar recebendo o pessoal aqui, Gabriel. Isso, logo a gente divulga aí a temática, mas vai ser bem legal, fica ligado. Vai ser bem bacana. Abraço, Ana. Aliás, saudações ao nosso texto, né? Isso aí. Que nós estamos ainda aguardando. Deixa que eu vou ler aqui Dá nos dedos. o texto que a Ana me mandou. Só um É minutinho. só assim pra gente conseguir, viu? Não, mentira, Ana. Tá ótimo já. Ó, aqui, ó, Sebrae, gente. Acessa ali, entra em contato, consultoria gratuita. O que mais que a gente já falou? Canvas, né? Pelo menos agora nós vamos saber se a Ana nos assiste, né? Porque se ela escutar isso, ela vem em mim daqui 10 minutos. Acho que não. Acho que ela deve estar no momento agora do almoço dela, bem merecido, né? Não, já são 2h16, gente. O papo passou muito rápido. tá Já passou jantando de quase. almoço há muito tempo. Pessoal também da Emporium Smart, galera ali da loja, tanto de Rio do Sul quanto de Ituporanga, saudações ao pessoal. Sabemos que, final do mês, Diego e Thaís, casal 20, Emporium, vai estar aqui conosco também conversando. Aguardem que vai rolar um voucher ali bem massa. A gente deu a ideia, jogamos a ideia de prof, e eles toparam, viu, gente? Eles gostaram bastante. Então, vai vir presente para nossa audiência, tá? E Dr. Maércio também, Dr. Maércio Tomil, na Oscar Barcelos, Clínica Geral, Implantodontia e Ortodontia, nosso super parceiro aqui. Contatos via WhatsApp no dr.maércio.tomil. O link tá lá também na bio dele no Instagram, tá bom? Eu acho que, Beto, você deu uma aula praticamente. Muito obrigada pela sua... Só conversei, nada de aula, não. Mas aprendemos bastante. Não, aprendemos que bastante a respeito. Que é isso. E até nesse sentido, né? Quando você buscar, tanto você que hoje é especialista ou trabalha, está no meio da rádio ou o contrário, mas que quer unificar as duas coisas para um evento específico, para uma ação, né? Hoje a gente tem um baita parceiro aí, que eu nem lembro se a Clio já citou. Se citou, vai ganhar dois merchan. Que é o Tobias da RSL, né? Que Sim. manja muito de tudo isso, todo esse bastidor que está acontecendo aqui. Então eu preciso de áudio, vídeo, gravação, edição, drone, etc, né? Tobi, eu te dou meu pão de queijo. Olha aí. Eu Eu ofereci, ele me Não, negou. O Tobias é nosso concorrente. Olha aí, ó. O Tobias é nosso concorrente, né, Tobias? Hã? Direto, indireto, mas né? A gente também, Massa, massa. a gente também desenvolveu isso também. É isso aí. Transmissão, e é isso aí, assim tem que ser. Eu acho que A pandemia acelerou tudo isso. acho que essa concorrência sadia nos mantém ativo, né? Senão era uma zona de conforto, evoluir para quê? Oceano Azul, né? Oceano Eu estaria Azul, lá. E eu também já aprendi, com tanta peleia na vida, que tem público para todo mundo, né, cara? Tem público para todo mundo que vai consumir a rádio, que vai consumir a TV, que vai consumir o digital, que vai contratar o pessoal da Jovem Pan, da Difusora, vai contratar a Tobias, porque existe ali o teu briefing, existe o teu feed, entendeu? Então, é aquilo que você precisa, realmente. Então, a gente não precisa se preocupar com o que vem de concorrência, sim aperfeiçoar
trabalhar aquele espírito associativista, né? De você pegar do outro bom e fazer essa troca. Não estou conseguindo dar conta. Você consegue, por mim, dessa vez, quebrar esse galho? E se ajudar nesse sentido. Porque daí todo mundo cresce no fim das contas, todo mundo acaba ganhando. Eu vou ser cliente de um, vou ser cliente de outro. E quando alguém precisar do meu serviço, do meu produto, vão consumir também. Então, acho que é isso, né? É só o seu produto tem que ser bom. Exato. Se ele é uma emissora de rádio, se ele é uma TV, se é um, sei lá, qualquer coisa, qualquer podcast, qualquer um, tem que ser bom, tem que ser relevante para aquele público-alvo. Sendo relevante, você vai dar retorno, dando retorno, você vai existir e vai ganhar seu dinheiro e pronto. E assim tem que ser. E em tudo, né? Em tudo. E a gente está aqui para isso. E sempre, né, estudando muito, porque o mercado é muito dinâmico e essa geração que está vindo atrás da gente aqui, se a gente não cuidar, eles atropelam a gente com todas as maneiras possíveis. Eu ia falar 4 rodas, eu ia falar 4 patas, aí ia ser mal interpretado. Mas assim, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque ficar atento com isso, porque o que era bom agora não vai ser bom daqui a pouco, ou vai voltar a ser. Então, mas enfim, estudar aquilo que você... Fica ligado. Fica bem ligado. Mas é isso. Agradeço aí. Acabou? Acabou? Tem mais Acabou, alguma coisa? Prof. O prof que manda. Quer comentar ainda alguma coisa? Não. Mas antes de acabar... Obrigadão, Beto. Mas antes de acabar, Juarez, eu só quero lembrar que hoje é aniversário de Alice. Se ela ainda não dormiu, ela está em casa assistindo. Linda. 1 aninho de Alice é uma data Sério? fantástica, uma experiência incrível, né? Todos nós aqui já passamos algumas coisas e parabéns, filha, papai te ama. Que coisa fofa. Daqui a 10 anos ela assistindo isso, vocês já imaginaram, gente? Faz o coração. Guarda esse episódio pra mim. Põe num DVD. Põe num DVD. Nossa, quanta fita VHS que eu converti pra DVD, gente. Hoje nem o DVD mais. Estão fazendo o que com um aparelho de DVD? Nada, né? O que você comentou do aparelho rádio, né, Beto? Não se compra mais aparelho rádio, né? É tudo via celular, realmente. Você tem aqui em Rio do Sul algumas lojas que vendem ainda, mas... Até porque voltou o retrô, né? Eu vendi há 4 anos atrás 25 mil LPs. Nossa. Tinha lá na rádio. Dor no coração, mas era só... A gente foi para a sede nova. O Juarez trabalhou com alguns deles, né, Juarez? Pois então, Juarez, conta ali. Trabalhou. O que ele fazia lá? Dormia em cima dos discos. Ele era o estagiário de Beto. Não. O Juarez foi em década de 80, quando a Amanda entrou no ar, né, Juarez? Você era, na época, se não me engano, sonoplasta, é isso? Isso, meu primeiro emprego aos 12 anos de idade, eu era sonoplasta mesmo, eu não era DJ, né? Era sono mesmo, botava as músicas a tocar e... 87, mais ou menos. A programação é toda gravada, né? Com as fitas de rolo, LPs. Isso, tinha o Zakai lá, o Rui Gertner, o Wallace Cruz, que eram os locutores da época, os vozeirão de trovoada lá. Era uma programação, a gente chama de adulto, né? Uma rádio clássica. A Amanda surgiu como uma rádio clássica em 83 e foi até mais ou menos na década de 90 sendo uma rádio clássica. Depois ela foi evoluindo e se moldando. Passou por rádio rock and roll e depois acabou com sertanejão. Mas o Juarez trabalhou com a gente. A gente tem a mesma idade, você é de 75, né? Então, olha ali, ó. Já eu sou de 74, você é mais velho que eu. Tudo, tá bom. 500 anos mais. Vende os discos para mim, o Jader, é isso? Já foi. Jader Faust, já foi, meu querido. Já não temos mais discos. Vendi um lote, veio um senhorzinho de Blumenau, ele olhava... Depois eu soube, ele comprou assim, a média deu acho que R$5 por LP, mas teve LP que ele vendeu depois por 300, 400, né? Que massa, hein? Mas eu fiquei feliz. E quase vende aí no digital, vice Beto, olha aí, ó. Pra ver. Sim, porque o Jader, quando estava Sandro da área local, aliás, galera da área local, gente, podemos falar de Sandro também, né? A gente quase ia esquecendo, viu, Sandro? Pessoal da área local ali, ó, fazer o seu e-commerce, seu website, entre em contato com eles, área local, ou www.arealocal.com.br. Quando o Sandro estava aqui falando sobre e-commerce, plataformas de marketplace, o Jader teve uma consultoria gratuita e ao vivo, porque ele perguntou quais são as dicas de vocês para fazer o meu e-commerce de LP. E aí o Sandro deu várias dicas bacanas. Não sei se você fez o teu acervo todo, Jader, mas boa sorte aí para ti. A gente está te esperando aqui para contar, tá bom? Para ser um case nosso. Muito bom. E agradecer o Beto, né, Beto? O que se daria de dica assim, para o pessoal que está nos acompanhando, que vai estar via YouTube, para quem está querendo ingressar no... Talvez tenha a sua marca, enfim, e queira pensar assim, que só no digital talvez não esteja convertendo o suficiente. Será que a rádio é uma boa? É sempre melhor eu aliar as mídias do que entender que cada uma é concorrente? Não, na realidade,
acho que você tem que questionar as pessoas que estão te assessorando. Você tem que ser questionador em tudo. Muitas vezes, quando a pessoa te quer colocar somente para o digital, talvez seja mais fácil para ela isso, sabe? E nem sempre vai ser o melhor para você, o mais fácil para ela. Então, assim, você tem que questionar. E muitas vezes, quem sabe, medir, testar. Porque as mídias, elas te dão resultados, dependendo, pode ser melhor, pior. Então, mas a dica é seja questionador, não acredite em tudo. Os números digitais são muito bons, mas nem sempre são as únicas salvações da sua comunicação. Você precisa de auxiliar a sua comunicação com uma mídia de massa gratuita, que é o rádio, que é consumido em qualquer canto, universal. Num país popular como é o nosso, é a mídia presente em 98% dos lares brasileiros, isso com um aparelho. Então, assim, o rádio é muito forte. É uma mídia que ela só se desenvolve mais e se adapta. Então, dependendo do seu comércio, da sua empresa, ela é fundamental no seu plano de mídia. Mas a dica é, questione, pergunte. Mesmo os profissionais de rádio que vão te vender, questione-os. Isso é muito importante. Eles têm que ser questionados para te entregar algumas informações que eles precisam ter. Eu falo isso aqui em nome de todo mundo que vende rádio. Você precisa estar bem informado para responder o cliente em potencial. Se você for questionar, você vai conseguir ter algumas respostas para a sua comunicação. Acho que é isso aí. Show de bola. Beleza? É isso? Fechou? Maravilha. Galera, muito obrigado. Mais uma. Tamo junto. Tchau, Até prof. semana que vem. Tchau, galera. Valeu. Cuida da nossa sede aí, Jores. Obrigada, Beto. Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Até Até logo. mais. Valeu, Beto. Tchau. Falou.